Eu não segurava um bebê, mas nem só depois dos 5 anos de idade, olha lá. E na hora que a Catarina nasceu e a enfermeira colocou ela nos meus braços, rapaz, eu não tenho dúvida, o Espírito Santo de Deus que veio sobre mim ali para me dar força e coragem para ficar de pé ali. Não tinha caído eu e minha filha junto. Mas é a palavra de Deus, é a palavra de Deus, palavra de salvação. Somente o céu tem para nos dar. E por isso o nosso coração se abre verdadeiramente para escutar. Por isso essa noite é uma noite... Perceberam que está tudo diferente, né? Sentiram essa essência tamanha da ação de Deus esta noite? De começar clamando o Espírito Santo de Deus, de proclamar o Santo Evangelho, fazer a aclamação ao Santo Evangelho. Olha a ação de Deus, olha o detalhe, olha a riqueza da ação do Espírito Santo no meio de nós. Mas percebam que Deus ainda vai falar mais conosco essa noite através da palavra. Todos encontraram aí no livro de Lucas, no capítulo 24? Agora podemos saborear a palavra de Deus. Amém? Vamos lá. Versículo 25. Jesus lhes disse: ó gente sem inteligência. Rapaz, Jesus é um homem tão, como posso dizer, um doce de pessoa, né? Jesus não é um amor de pessoa? Deus não é misericordioso? Mas também é bruto, né? Jesus lhes diz, imagina se Jesus veio até você, Cauane, essa noite e falou: filha, como você é sem inteligência, né? Chega para mim, Alex, como você é sem inteligência? Um jeitinho tão sutil de falar que presta atenção, né, sujeito? Vamos lá. Ó gente sem inteligência, como sois tardos de coração, duros de coração, com o coração petrificado verdadeiramente, para crerdes em tudo o que anunciaram os profetas. Quantas vezes a gente já não ouviu dizer o que os profetas anunciaram a respeito do plano de Deus, a respeito do plano de salvação? E quantas vezes a gente recebeu essa palavra, ela bateu no nosso coração e voltou. Encontrou a portinha fechada, né? No fundo. Então, Jesus ainda diz: como sois tardos de coração, gente. Palavra de salvação que somente o céu tem para nos dar, e é por isso que o nosso coração se abre para escutar. Está com o coração aberto aí, sim ou não? Sim. Está com o coração aberto aí, sim ou não? Sim. Glória a Deus, amém. Porventura, não era necessário que Cristo sofresse estas coisas? Cristo sofreu? Um pouquinho? Vamos trocar de lugar com ele? Aguenta, tranco aí, meu filho. Você é filho de Deus também, se fosse com você. Está preparado? Mas você acha que você não está sofrendo tanto quanto Jesus sofreu? Você pode não ter recebido as chicotadas, os açoites, as pedradas, mas e aí? E as suas dificuldades? E o seu dia a dia? E a sua vida? E a minha vida? Cada um tem o seu sofrimento. Cada um aguenta o fardo que lhe é competido ou confiado. Não é? Podemos não ter sofrido, né? Assim como nosso Senhor. Ainda a nossa cruz aqui na comunidade é bonitinha, né? Jesus está limpinho ali. Mas todos aqui assistiram aquele filme do Mel Gibson, Paixão de Cristo. Viram como que ficou. E ainda, teólogos dizem que ainda não foi ali o que de fato aconteceu. Ainda faltou uma porcentagem. Mas vamos lá.
Porventura não era necessário que Cristo sofresse essas coisas e assim entrasse na sua glória? E começando por Moisés, percorrendo todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achavam dito em todas as Escrituras. Jesus não é um amor de pessoa? Jesus não é um doce? Ele falou, gente sem inteligência, primeiramente, né? Ainda questiona, você acha que não era para Cristo ter sofrido o que sofreu para que a glória não fosse alcançada? Para a sua salvação, ó criatura? Aí ele falou, escuta, vem cá, meu filho, senta aqui os dois, deixa o papai explicar. Aí ele foi lá no Antigo Testamento e falou, deixa eu explicar para vocês. Moisés disse isso, fulano disse aquilo, e que disse aquilo. E passou por todas as Escrituras, explicando aquele fato que aconteceu. Pois bem, vamos contextualizar esse fato que aconteceu. Nessa passagem de Lucas, é a passagem onde Jesus se encontra com os discípulos que iam a caminho de Emaús. Eles iam a caminho do campo. E Jesus estava andando com esses dois discípulos. Só que, incrível ou não, esses dois não reconheceram que era Jesus. Mas cidadão, sujeito, e esses dois, eles estavam junto com Jesus desde quando Jesus tomou a sua vida pública. Quer dizer, não desde ele, mas caminhou com Jesus. Enquanto antes da crucificação. E não reconheceram o Mestre. Primeiramente, uns versículos antes, falaríamos até da cegueira desses discípulos, por não terem reconhecido o Cristo. E nesses 3 versículos, Jesus vem falar, escuta, vocês não entenderam nada do que foi dito? Vocês não aprenderam nada? Todos os ensinamentos, todo esse tempo que eu fiquei com vocês não entenderam nada? Pois bem, vamos lá. Por que nós demoramos tanto para reconhecer Jesus? Por que nós demoramos tanto para reconhecê-lo? Assim como foi proclamado aqui, o senhorio de Jesus, que Jesus é o Senhor, que eu sou o Senhor teu Deus. Foi tudo proclamado aqui. Foi tudo a ação do Espírito Santo que nos disse tudo isso aos nossos corações. Eu sou o Senhor teu Deus. E por que nós, gente sem inteligência, demoramos tanto para reconhecer o Cristo? Já não ouvimos tantas e tantas vezes? Mas veja lá, que cabe um pequeno testemunho meu. Há uns anos atrás, já estava no período de entrar para a renovação carismática, para entrar no grupo de oração. Mas ainda, aquele cristão Raimundo. Já viu um cristão Raimundo? Um pé na igreja e outro mundo? Pois é, esse era ele. Um belo dia, resolvi dar um passeio de carro. Falei, vamos para a festinha, amigos. Vamos lá. Convidei os amigos, não vai dar, não vai dar. Eu tenho um compromisso, mas depois podemos ir. Beleza, lhe aguardo. Onde eu fui aguardar o sujeito? Na frente da igreja. Lá no santuário de São Luís Obione, ele tinha ido à missa. Eu fiquei do lado de fora, em vez de participar da missa, Por que o bendito não foi participar da missa? Pois bem, fiquei lá esperando. Do lado de fora, o sujeito saiu para irmos para as festinhas. Eu não vou aqui nem exemplificar, falar o que era a festinha. Pois bem, o sujeito aqui não reconhece o Cristo, não aprendeu como o Cristo agiu na minha vida, e foi lá. Primeiro que a missa demorou, Demorou, rapaz. Normalmente lá é 40 minutos de missa e olhe lá.
É coisa rápida. Naquele dia foi 1h30. Falei, rapaz, só pode... Já faz anos, né? Não era nem o Padre Evaldo ainda que estava aqui. Mas se fosse, era o Padre Evaldo no missa de público de libertação, 3 horas de missa. Né? E eu lá esperando. E nada, já ansioso, passa, as minas estão esperando nós, vamos lá. Tá bom, saiu o sujeito. Entra logo, vamos embora. Na chave, no carro. Cristo disse, filho, você não vai para lugar nenhum. Boba. Você não vai para canto nenhum. Não, mas eu preciso ir, que as minas estão esperando nós e tudo mais, e que não sei o que, e patati, patatá. Você não me reconheceu. Eu estou andando do seu lado, você não me reconhece. Eu estou sempre contigo, te livrei de outras, você não me reconheceu. Agora, de castigo, você não vai para lugar nenhum. Viu? Entende? E não fui. Não fui. E não era simplesmente o carro não pegar, não, olhei, gasolina, o tanque estava cheio, né, tudo funcionando, tudo ligando e tudo mais, só que o carro não pegava. No final das contas, era uma pecinha tão bobinha, era só a bomba de combustível que tinha queimado. O carro ia pegar de alguma forma? Homens que sabemos de alguma coisa aqui. Não ia pegar, mas nem se eu queresse. Deus agiu de tamanha forma. Não precisou de fazer um grande escarcéu na minha vida. Ele agiu de uma forma tão pequena, um livramento tão grande que ao final dessa minha atitude, ainda tinha irmãos que estavam em oração aqui nessa comunidade. Aí que entra o poder da intercessão deste grupo de oração. Aí que entra a força da ação do Espírito Santo sobre a intercessão deste grupo de oração. Os irmãos estavam orando naquele mesmo instante e viram um acidente de carro. E quem estava no carro? Oi? Muito prazer. Estou vivo. Eu podia não estar aqui para pregar essa palavra para vocês essa noite. Mas por quê? Eu demorei a reconhecer Jesus na minha vida. Eu demorei a reconhecer. Tarde te amei, mas te encontrei amor e hoje não largo de jeito maneiro. Mas não. Por quê? Demoramos a reconhecer Jesus. Mas o Senhor ainda tem mais a nos dizer. Porque muitas vezes a gente acaba não reconhecendo Jesus, até mesmo como ele fala para esses discípulos. Ainda no versículo 25. Porque sois tardos de coração para crerdes em tudo o que anunciaram os profetas. Tardos de coração porque nós somos duros de coração. Nós somos cabeça dura e coração duro. Não teimoso. E sabe por que muitas vezes nós não reconhecemos Jesus? Porque nós estamos preocupados, nós estamos aflitos e nós estamos descrentes. Eu estou descrente. Eu estou aflito com as minhas contas que estão chegando lá e não consigo pagar. Eu estou ansioso, eu estou preocupado com inúmeras coisas. Eu estou explodindo com um monte de coisa e não vejo a ação de Deus aqui na minha frente. Que é um amigo que estende uma mão, é um outro amigo que estende a outra mão, é uma simples ligação que fala, oi, tudo bem com você? Ah, comigo está tudo bem. A vida do sujeito está tão lascada. Cristão é assim, né? Cristão é todo teimoso, né? Tá a vida virada do avesso. E aí, irmãos, tá bom? Tô bem, graças a Deus. Graças a Deus, irmão, tô bem. Mas a gente é teimoso, a gente é individualista, diria. Claro que a gente tem que ter discernimento para ver com quem você vai abrir a sua vida. Não vamos sair abrindo a vida para falar, irmão, eu estou devendo até as fraldas da minha filha lá, me ajuda aí. Não vou sair gritando aos 7 ventos, gente. Vamos ter sabedoria e discernimento para compreender o que Deus está querendo dizer para nós essa noite através dessa palavra. E sim a gente ter discernimento, ciência e
sensibilidade no coração para compreender o que Deus quer nos dizer. Por isso que muitas vezes não, todas as vezes que Jesus falava no Santo Evangelho, ele fala através de parábolas. O que são parábolas? São histórias. E por que ele faz essas histórias? Porque a gente é povo sem inteligência. Então Jesus contava historinhas para que o povo compreendesse qual que era o desígnio de Deus para aquele momento. Então Jesus sempre contou histórias para que o povo pudesse compreender claramente o que era o propósito de Deus através daquela ação. E para nós essa noite não é diferente. Para que possamos compreender verdadeiramente que o Jesus quer, filhos, filhas, abram o coração para receber a palavra de salvação. E palavra de Deus, a palavra ela é verdadeira, única. E nós vamos começar a sentir o nosso coração arder um calor assim como foi proclamado que hoje está chovendo, mas está chovendo fogo. Você viu um negócio engraçado, né? Ué, nós estamos pedindo água, Senhor, lá na cantareira ainda, o Senhor manda fogo. Meu filho, você está precisando de fogo. O fogo do Espírito Santo, para que você possa compreender o que eu quero dizer para a sua vida. Para que você possa verdadeiramente compreender que eu me entreguei na cruz para a sua salvação cristã. Compreender a palavra de Deus. E compreender que na palavra de Deus é uma palavra vida. É uma palavra viva. Vamos lá no livro de Hebreus. Vamos passear pela palavra de Deus agora. No livro de Hebreus, no capítulo 4. Onde está o livro de Hebreus? Um pouquinho antes do Apocalipse. Só um pouquinho. Vamos ajudar, né? Hebreus no capítulo 4. Acharam? Não, esse povo tá bom aí de Bíblia, hein? Glória a Deus, esse povo é mara. Hebreus no capítulo 4, no versículo 12. Porque a palavra de Deus é viva, eficaz, mas penetrante do que uma espada de dois gumes. Rapaz do céu. Você já pensou numa espada atravessando o seu coração? Já pensou? Já sonhou com isso? Já imaginou algum dia isso na sua vida? Uma espada atravessando o seu coração, seu peito assim, rasgando tudo? Já pensou? Pensou? Imaginou já? Então sinta agora. Verdadeiramente que é a palavra de Deus que está penetrando no seu coração essa noite. E essa espada de dois gumes que está rasgando e está adentrando no seu coração para que você possa verdadeiramente aceitar e reconhecer a salvação na sua vida. Antes de tudo aquilo, todas as preocupações, antes de todas as aflições, antes de tudo isso, é a palavra de Deus. Então a palavra de Deus é viva, eficaz, mais penetrante do que uma espada de dois gumes, e atinge até a divisão da alma e do corpo, das juntas e medulas, discerne os pensamentos e intenções do coração. E ainda, além de tudo isso, ainda vem um extra. A palavra de Deus ainda, pela essa ação, ela compreende todos aqueles anseios que estão no nosso coração. Todos os nossos planos e sonhos que muitas vezes a gente não deposita aqui no altar do Senhor. O que Ele enxerga? O que está no nosso coração. Ele enxerga o que está no seu coração. Muitas vezes a gente tem, aquela vontade de adquirir um bem material, mas fala, não, Senhor, isso eu não posso falar para você, porque é o seguinte, é eu e eu que vou resolver.
Mas, meu filho, a palavra de Deus ela é viva, eficaz e penetrante. E vê o que está no nosso coração. Não adianta você fugir. Porque o Senhor sabe o que está no nosso coração. Assim como Jeremias, desde o ventre materno eu já te consagrei. Então, é a gente acordar, é a gente abrir o nosso coração e a nossa mente para compreender os propósitos de Deus para a nossa vida. E ainda mais, Jesus disse que desde Moisés, ele foi falar, né? Não preciso tomar aí não, segura aí. Mas está no livro de Deuteronômio, no capítulo 18. Olha como é a palavra de Deus, como Deus age. No livro de Deuteronômio, no capítulo 18, o Senhor Deus diz assim a Moisés: o Senhor Deus, o Senhor teu Deus, te suscitará dentre os teus irmãos um profeta como eu. É a ele que deverás ouvir. Quem Deus suscitou no meio daquele povo todo? Foi Jesus? Deus te suscitará dentre todos os irmãos um profeta como eu. É ele que deverás ouvir. Foi que tu mesmo pedistes ao Senhor, teu Deus, em Horebe, quando lhe disseste no dia da assembleia: não ouça eu mais a voz do Senhor, meu Deus, nem tornes a ver mais este fogo ardente, para que eu não morra. E o Senhor disse-me: está muito bem o que disseste. Eu lhe suscitarei um profeta como tu, dentre os teus irmãos. Minhas palavras porei em tua boca, e ele lhes fará conhecer as minhas ordens. Será que foi o que Jesus fez? Que foi suscitado no meio de tantos? E o Espírito Santo Deus colocava as palavras na boca de Jesus para que ele nos ensinasse? Irmão e irmã, o Senhor essa noite vem se revelar para nós. Essa noite o Senhor ele vem dizer-nos: eu sou o Senhor teu Deus. Quem me segue não andarás nas trevas, mas será a luz da dificuldades passaremos, tribulações teremos. Mas é aí que a gente prova o nosso amor e gratidão ao nosso Deus. E é aí que é a nossa gratidão ao nosso Senhor. Que nos momentos de tribulação, no momento mais difícil da nossa vida, a gente não o abandona, a gente não o esquece, a gente não o guarda na caixinha. Fala: Senhor, quando eu precisar de tu, eu te pego aqui de volta. Gente, não vamos fazer Deus de supermercado, não vamos fazer Deus de farmácia. Na farmácia a gente só vai quando precisa comprar um remédio, né? No mercado eu só vou quando eu preciso comprar alguns mantimentos, só quando eu preciso. Mas irmão e irmã, essa noite não esqueçamos quem é o autor da graça, quem nos concede tamanha graça, quem nos concedeu a vida, e a vida em abundância. Em abundância. O Senhor nos envia. O Senhor disse que nos enviaria no meio de leões. Está passando dificuldade aí, sim ou não? Mais ou menos. Já viu aquele velho deitado onde tem fumaça a fogo? Só que no nosso caso, irmão e irmã, profetizo na sua vida. Essa fumaça, esse fogo, é o fogo do Espírito Santo na sua vida. É a ação do fogo de Deus na sua vida, te ressuscitando, te renascendo para a vida.
te chamando para caminhar com Ele. O Senhor, Ele está andando no meio de nós. Nós somos como esses dois discípulos de Emaús, que nós estávamos andando para anunciar a palavra. Os discípulos estavam indo para anunciar a palavra e não reconheceram o Cristo. Irmão, irmã, o Senhor, Ele está andando junto conosco e nós não o estamos vendo. O Senhor está andando do nosso lado o tempo todo e nós não estamos reconhecendo. Essa noite, irmão e irmã, o Senhor se revela a nós. Ele vem revelar a sua face resplandecente para cada um de nós e nos conceder tamanhas graças que necessitamos. É um emprego novo? O Senhor vai conceder um emprego novo. É saúde? O Senhor vai conceder a saúde. É pedidos? São inúmeros pedidos. Tamanhas ações que nós pedimos a Deus, o Senhor vô-lo concederá. O Senhor vai nos dar a graça. Mas para isso, irmão e irmã, abre. Assim como cantamos, abre as portas do coração. Diga ao Senhor que eu, Senhor Deus, eu te dou livre acesso para tu agir na minha vida. Faça-se em mim segundo a tua palavra. Que exemplo maior a Virgem Santíssima. A Virgem Santíssima quer alguma prova de obediência? Olhe para esta mulher. Reze o Santo Terço diariamente. Oração do Santo Terço é uma oração que cura e que liberta. Pense nós que é só contar ali as bolinhas do terço? Nananina. Você começa. Por isso que é grande, né? Uma é para eu não perder. Para perder terço é uma beleza. Você vai começar a contemplar cada mistério. Você vai começar a saborear cada mistério, cada entrega. Mistérios dolorosos, mistérios gozosos, mistérios luminosos. Você vai começar a saborear o Santo Terço de tamanha forma que Nossa Senhora vai se revelar para você e vai dizer: filho meu, filho meu, fazei tudo o que Ele vos disser. Eis o ensinamento de nossa Mãe do Céu. Fazei tudo o que Ele vos disser. Temos feito? Sim! Sim. Deus sabe, rapaz. Deus sabe. Mas, irmão e irmã, o Senhor se revela para nós essa noite. E por isso, nessa revelação, nós vamos ficar em pé. Nós vamos ficar em pé em ordem de batalha. Porque essa batalha, nós vamos vencê-la juntos. Nós vamos batalhar sim. Nós vamos pedir a Deus que nos dê força e coragem. Que pelo derramamento, por esse fogo abrasador que foi derramado sobre mim e sobre você essa noite, o Senhor vai conceder tamanhas graças que nós não precisamos. Ele não vai conceder aquilo que você quer, não. Ele vai conceder aquilo que você precisa, aquilo que você necessita. Ah, Senhor, eu quero os números da Mega Sena. Ah, rapaz, Ele poderia muito bem te dar os números da Mega Sena, certinho, sabia? Mas sabe por que Ele não dá para nós? Porque eu e você somos cabeça dura e nós somos gente sem inteligência. Porque se a gente ganhar na Mega Sena, o que a gente vai fazer? A gente vai ser pirulitado aqui, né? Eu sei que eu falo isso. É por isso, irmão, que muitas vezes a gente pede coisas e a gente não consegue, porque Deus sabe. Se Ele conceder aquilo naquele momento, a gente não está maduro o suficiente para compreender que foi Deus que nos deu. Por isso, irmão e irmã, sofra as demoras de Deus. Sofra as demoras de Deus junto com Maria, junto com Nossa Senhora. Amém? Por isso, irmãos, oremos fervorosamente, oremos pedindo ao fogo do Espírito Santo que venha sobre nós, pedindo ao fogo do Espírito Santo que venha nos dando sabedoria para compreendermos verdadeiramente o que Deus tem a nos dizer.
o que Deus tem são dúvidas a serem esclarecidas, Deus vem nos esclarecer essas dúvidas através da palavra. São visualizações que eu tive, sonhos que eu tive que eu não consigo compreender. O Senhor vem nos clarear nesses pensamentos. Por isso, irmãos, levante seus braços e clame o fogo do céu mais uma vez. Peça ao Espírito Santo que venha sobre ti e te dê sabedoria. Peça ao Espírito Santo que te dê discernimento para compreender a palavra de Deus, para poder verdadeiramente saborear a palavra de Deus e compreender e sentir os desígnios de Deus para nossas vidas. Por isso, vem Espírito Santo de Deus, vem Espírito Santo de Deus sobre nós, vem Espírito Santo de Deus. E irmão, não sou eu que vou orar por você não, não sou eu que vou falar com o Espírito Santo por você não, é você que tem que dizer. Se você não pedir, se uma criança com fome não chorar, a mãe não vai dar de comer. Então, irmão, irmã, essa noite se coloca diante de Deus como uma criança, chorando